Olá, eu sou Martina Paula, do nosso Kimono Dourado. Seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula. Ao longo dessa jornada, falamos sobre perdas que quase ninguém nomeia. Falamos sobre a juventude que parte, sobre o espelho que muda, sobre o etarismo, sobre a comparação, sobre a necessidade de provar valor, sobre a corrida exaustiva da juventude eterna. E na aula anterior refletimos sobre algo muito importante, o envelhecimento como privilégio. Hoje chegamos a um ponto de virada, porque depois da negação, depois da resistência, depois da comparação e da luta, surge uma pergunta: é possível fazer as pazes com o tempo? A resposta é sim, mas essa reconciliação não acontece de uma vez, ela é construída. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Aceitação não é desistência. Talvez uma das maiores confusões sobre o envelhecimento esteja nesta palavra, aceitação. Muitas pessoas acreditam que aceitar significa desistir. Desistir da aparência, da saúde, da vaidade, da feminilidade, desistir de si mesma, mas isso não é aceitação, isso é abandono. Aceitação é algo completamente diferente. Aceitação é olhar para a realidade como ela é, sem fantasia, sem negação, sem guerra, e decidir caminhar a partir dela, não contra ela. E qual a diferença entre cuidar e tentar voltar ao passado? Existe uma pergunta simples que pode mudar tudo. Você está cuidando de si mesma ou está tentando voltar a ser alguém que já não existe? Porque essas duas coisas são muito diferentes. Uma mulher pode praticar exercícios, pode cuidar da alimentação, fazer tratamentos, realizar procedimentos estéticos, pode se vestir bem, gostar de maquiagem, moda, e tudo isso pode nascer de amor próprio. Mas também pode nascer de rejeição. A diferença está na intenção. Quem cuida de si mesmo por amor busca bem-estar. Quem cuida de si mesmo por medo busca fuga, e fuga nunca traz paz. O dia em que a luta termina, existe um momento importante em muitos processos de luto. O momento em que a pessoa para de lutar contra aquilo que aconteceu. Não porque gosta da perda, mas porque compreende que a realidade existe. E gastar energia negando a realidade apenas prolonga o sofrimento. O envelhecimento também possui esse momento. A mulher percebe que não precisa mais travar uma guerra diária contra o calendário. Não precisa mais medir o próprio valor pela idade. Não precisa mais viver tentando convencer o mundo de que o tempo não passou. Porque ele passou e está tudo bem. E quando é que a maturidade encontra sua própria beleza? Uma das maiores armadilhas da nossa cultura é acreditar que existe apenas um tipo de beleza, a beleza jovem. Mas a vida é muito mais rica do que isso. Existe a beleza da serenidade, a beleza da experiência, da confiança, da sabedoria, a beleza da profundidade, a beleza de quem já não precisa provar nada. Talvez a maturidade não possua o brilho da novidade, mas possui algo que a novidade ainda não conquistou: raízes. Você sabia que a paz nasce da verdade? Na tanatologia aprendemos que a aceitação não elimina a dor, mas transforma a relação que temos com ela. O mesmo acontece com o envelhecimento. A mulher reconciliada com o tempo continua percebendo as mudanças, continua vendo as rugas, continua vendo os cabelos brancos, continua percebendo as transformações. Mas agora essas mudanças não definem mais a sua identidade,
porque ela deixou de construir seu valor sobre aquilo que inevitavelmente mudaria. E qual é o perigo de viver esperando aprovação? Existe uma prisão silenciosa que acompanha muitas pessoas durante toda a vida: a necessidade de aprovação. Primeiro dos pais, depois dos colegas, depois dos relacionamentos, depois da sociedade. E muitas mulheres chegam à maturidade ainda esperando autorização para se sentirem bonitas, valiosas, importantes. Mas existe uma liberdade enorme quando percebemos que não precisamos mais pedir permissão para existir. A maturidade saudável frequentemente nasce quando paramos de viver para os aplausos. Mas e o que o tempo levou e o que ele trouxe? Quando falamos sobre envelhecimento, frequentemente perguntamos: o que eu perdi? Talvez exista outra pergunta igualmente importante: o que eu ganhei? Porque o tempo leva algumas coisas, mas também entrega outras. Leva a impulsividade, mas frequentemente traz discernimento. Leva ilusões, mas frequentemente traz clareza. Leva pressa, mas frequentemente traz profundidade. Leva ingenuidade, mas frequentemente traz sabedoria. E talvez uma das marcas da maturidade seja justamente a capacidade de reconhecer ambas as coisas, as perdas e os presentes. E é onde a mulher finalmente se encontra. Existe algo bonito que acontece quando o luto é elaborado. A pessoa deixa de viver olhando para trás e começa a ocupar plenamente o presente. Ela não está mais tentando recuperar uma fase, não está tentando reviver uma identidade antiga, não está tentando impedir o curso natural da vida. Ela simplesmente passa a existir de uma forma inteira, autêntica e reconciliada. E talvez seja nesse momento que muitas mulheres finalmente conheçam a si mesmas. Não a mulher que um dia foram, mas a mulher que se tornaram. E a maturidade pode ser uma libertação. Talvez a maturidade não seja uma perda de liberdade. Talvez seja justamente o contrário. A juventude frequentemente vive pressionada por expectativas, por comparações, por inseguranças, por necessidade de pertencimento. A maturidade oferece algo precioso: a possibilidade de escolher quem você deseja ser, sem tantas máscaras, sem tantas disputas, sem tantas corridas, sem tantas aprovações. É claro que nem toda pessoa madura alcança essa liberdade, mas ela está disponível para aquelas que fazem as pazes com o tempo. Existe algo profundamente consolador na perspectiva cristã. Nossa identidade não está presa a uma fase da vida, não está presa à aparência, não está presa à juventude, não está presa ao corpo. Ela está firmada em algo eterno. Quando compreendemos isso, o envelhecimento deixa de ser uma ameaça, porque percebemos que aquilo que Deus mais valoriza em nós nunca esteve limitado àquilo que o tempo pode tocar. Se você parasse de lutar contra o tempo hoje, o que faria com a energia que sobraria? Onde investiria essa força? Quem você se tornaria? Porque talvez uma parte significativa do sofrimento humano não venha do envelhecimento, mas da resistência ao envelhecimento. E quando a resistência termina, algo muito bonito pode nascer: a paz. Muito obrigada por ter caminhado comigo nessa 8ª aula. Na próxima aula vamos falar sobre uma pergunta que muitas mulheres evitam fazer: quem sou eu além da minha aparência? Porque quando a beleza deixa de ser o centro da identidade, descobrimos aspectos de nós mesmas
que permaneceram escondidos por muitos anos. Eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda a graça de caminhar com o tempo sem precisar lutar contra ele. Até a próxima aula.